Lucas 14, versículo 28, diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, fazer uma construção, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Preste atenção aqui, por favor. O Senhor Jesus, ele está dizendo, fazendo uma pergunta: qual é o homem, o ser humano, que quando tem o propósito de construir alguma coisa, de edificar alguma coisa, ele primeiro não faz as contas? Mas é o que muitas vezes nós não fazemos, o que é fazer as contas, fazer os cálculos, não é? Tudo que nós vamos construir, nós temos que pesar, medir as coisas. Mas a pessoa vai casar, ela fala só: vou casar. Mas casar demanda tempo, renúncia. Sim ou não? Você tem que renunciar a certas coisas, tem ou não tem? Aquela vida, muitas vezes, de solteiro já não existe, não deve existir mais. Muitas coisas. A despesa aumenta ou não aumenta? A responsabilidade aumenta ou não aumenta? Aí depois, quando você acha que já está tudo ok, vem os filhos. Aí a despesa aumenta um pouquinho mais. A responsabilidade aumenta um pouquinho mais. Então, se você não fizer esse cálculo, você vai dizer assim: mas eu não achava que era dessa maneira. Meu irmão, veja, faça os cálculos. Eu digo, não cálculo financeiro, mas meça. Não, pastor, eu vou honrar a minha palavra, eu vou honrar o meu compromisso. Mas quantas são as pessoas que não desistem pelo caminho? Às vezes a pessoa fala: vou fazer um curso na faculdade, vou fazer um curso profissionalizante. E quantas vezes a pessoa começa, vai uma vez ou outra, dali a pouco ela desiste. Tem gente que faz a inscrição, paga a mensalidade, compra os materiais, isso e aquilo, gasta um dinheirão, às vezes até que não tem. Ou o quanto a pessoa que por compulsividade, por impulso, ela compra lá um celular, ela compra alguma coisa que ela mal termina de pagar, ela já não quer mais. Ela já não usa mais. Então Jesus está dizendo assim: você deve, ao ter o propósito de construir alguma coisa, seja o que for, de edificar, fazer os cálculos, medir as consequências, porque senão você vai ser como muitos que pararam pelo caminho. Até na fé, o que Jesus disse certa vez? Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, o que ele diz? Não é digno de ser chamado meu discípulo. Olha que coisa séria. Então, às vezes a pessoa lançou a mão no arado, ou seja, ela assumiu um compromisso com Jesus, e ela olha para trás, ela volta atrás, ou pelo menos deseja aquela velha vida. Então Jesus falou: essa pessoa não é apta, não é digna de ser meu discípulo, não está preparada para o reino de Deus. E às vezes acontece, nós somos tentados a olhar para trás, a desistir. Quanta gente que pôs a mão no arado, assumindo um ministério, uma responsabilidade com Deus, assumindo a fé, se batizou e tal, e de repente olhou para trás. Não olhe para trás. Nós falamos essa semana da mulher de Ló. A Bíblia fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Eu achei linda a explicação que o missionário R.R. Soares deu dessa passagem. Que quando nós colocamos a mão no arado, antigamente o arado não era como agora. O arado hoje é alta tecnologia, Mas antigamente não. Antigamente era puxado por um boi ou por um cavalo, algum animal, E tinha aquele arado que era uma lâmina, vamos dizer assim, uma cova, e vai fazendo as covas e vai revirando a terra. Só que se você não olhar para frente, o que acontece? O arado fica torto. Então Deus está dizendo aqui: se nós olharmos para trás, após termos segurado o arado, o que vai acontecer? A nossa vida vai ficar toda tortuosa. Então Jesus falou: você vai assumir um compromisso com Deus, com os homens, com a sociedade, com o empregador, com um empregado, com um amigo, enfim, com quem quer que seja. Vai construir alguma coisa,
veja se você vai ter condições, ou os elementos para ir até o final. Por quê? Se eu não tiver os elementos, o que acontece? Olha o versículo 29. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, né, ter começado a obra, não podendo acabar, todos os que virem comecem a quê? A escarnecer dele. Então a pessoa vai ser escarnecida, zombada, as pessoas vão rir. Para você ter uma ideia, até o diabo não vai, vamos dizer assim, acreditar naquela pessoa. Porque às vezes a pessoa ela é tão fogo de palha, ela fala, agora vai dar certo, agora eu vou, agora não sei o quê, e de repente surge uma dificuldade, e vão surgir. Mas o que não pode é você desistir, porque senão você vai ser vamos dizer assim, aquela pessoa, um colecionador de projetos inacabados. Está cheio de projetos inacabados. Pastor, eu comecei a estudar, não terminei. Comecei um relacionamento, não deu certo, né? Eu comecei um trabalho, não deu certo. As coisas não vão dando certo se eu sou uma pessoa que eu não assento para calcular. Que eu não vejo assim, olha, eu vou assumir esse compromisso e não vou recuar dele. Não vou recuar. Porque tudo na vida tem desafios. Tudo. Não pense você que tudo vai ser mar de rosas e tudo mais. Não haverão os momentos de adversidade. Haverão. É por isso que você tem que calcular. É por isso que você tem que medir. Né? Então ele diz, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem comecem a quê? Escarnecer, começa a zombar. Olha lá. Aquele uma lá não vai longe, não. Aquela uma lá não é uma pessoa firme, não é decidida, não é de palavra, não é uma pessoa que vai adiante com nada. Perde a credibilidade. No versículo 30, dizendo, este homem, né, essa pessoa, começou a edificar e não pôde acabar. Projeto inacabado. Não seja um colecionador de projetos inacabados. Faça os cálculos, peça sabedoria a Deus. Para uma construção, você vai contratar, por exemplo, um mestre de obra para realizar uma construção, fazer uma casa para você. Ele vai olhar, vai medir, vai falar assim, olha, para fazer essa casa que você quer, precisa de cimento, de pedra, de areia, de ferragens, precisa de madeira, de telha, que mais? Viga, né? Ferragem, como nós falamos, e prego, e assim por diante. Os elementos para a construção acontecer. Mas se você não compra tudo, ou você não providencia tudo, o que acontece? Vai chegar uma hora que a obra vai ficar parada. E nós não podemos fazer as coisas sem calcular. Vou casar, eu vou escolher essa mulher, é a mulher da minha vida. Escolher esse homem, é o homem da minha vida. Então a Bíblia diz que eu tenho que ser fiel até quando? Até arrumar uma melhor, é isso? Até aparecer um mais bonito? Até que a morte separe. Tem até uma piadinha acho que é da África, né? Que a forma de falar o português é da Angola, jeito parecido da Angola, né? E o pastor falou assim, olha, eu estou casando vocês para toda a vida, até que a morte os separe, amém. Aí, amém, concordaram. Aí o homem ligou e falou assim, pastor, eu estou passando um problema com a minha esposa, vou me separar dela. Ele falou assim, olha, eu tenho um remédio bom para isso. Aí levou lá um vidrinho, estava escrito no vidrinho, veneno. Falou, toma esse remédio aqui que você vai resolver o problema do seu casamento. Ele disse, não quero morrer. Aí, e você, esposa, quer? Eu também não quero. Eu falei, então, peça a Deus para Deus dar sabedoria. Qual elemento está faltando? Sabedoria? A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Que Ele está sempre disposto a dar, se você pedir.
Pastor, está faltando entendimento, está faltando, pastor, diálogo. Tem casos que falta renúncia. Pastor, olha, a minha esposa quer ir para um lugar e eu não quero ir não. Meu marido quer para um lugar e eu não quero acompanhar ele. E agora? O que se faz? Alguém tem que ceder, né? Alguém tem que dizer, olha, tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos tirar no para ímpar aqui então. Para ver onde nós vamos, é isso? Não, vamos chegar num consenso. Num acordo. Nós vamos pedir a Deus sabedoria, porque senão nós vamos viver sempre num problema. Então o elemento que está faltando talvez é isso, né? Acordo. O que é o acordo mesmo, pessoal? É o que é bom para ambas as partes. Porque senão vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando. Daqui a pouco você fala, não, chega disso, não quero mais saber disso não. Mas Jesus falou, você calculou? Não. Mas tem coisa que é definitiva. Fazer um casamento é definitivo. Então o negócio é você pedir a Deus, Senhor, o elemento que está faltando para o meu relacionamento é este. Sabedoria, não sei. Pesquisa, peça a Deus sabedoria e veja o que está faltando. Ânimo, pastor. Eu ando muito desanimado. Desanimado das coisas do trabalho, desanimado. Peça ânimo. Veja o que diz lá em Ageu capítulo 1. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo para nós? Aplicai o vosso coração aos vossos. Então o que Deus está nos dizendo? Põe o teu coração naquilo que você traçou para a sua vida, no seu caminho. Aplique o teu coração. Não deixe de fazer algo se não for de coração. Não faça algo sem aplicar o teu coração. É por isso que Jesus falou, não faça algo sem medir as consequências. Quantas coisas que a gente fala sem medir as consequências, depois se arrepende. Não é verdade? A gente fala algo que magoa alguém, que às vezes é como uma flecha, né, que se atira e você não consegue apanhar mais. Você não consegue pegá-lo de volta. É por isso que você tem que falar, Deus, coloca um guarda na minha boca, porque eu tenho esse costume feio, essa mania, ou até esse defeito, de falar a esmo, né? Falar igual um atirador de flecha, sair atirando flecha para todo mundo. Só que tem coisa que você não consegue apanhar de volta. Você pode magoar alguém ou algumas pessoas e se prejudicar nos relacionamentos que você tem. Relacionamento familiar, relacionamento comercial, relacionamento profissional, relacionamento cristão na igreja. Então aqui ele diz, coloca o teu coração ao seu caminho. Não faça algo displicente. Não faça nada de qualquer jeito. Mas infelizmente, vamos dizer assim, atualmente é tudo assim, tudo improviso. Vamos fazer e tal, sem orar, sem pedir direção de Deus, sem pedir confirmação. Não é? E depois vem a consequência de não ter orado, de não ter pedido a Deus sabedoria, de não ter pedido a Deus entendimento. Ou então vem a recompensa. Deus, obrigado, foi a melhor decisão da minha vida. Por quê? Foi uma decisão que eu orei, que eu busquei, que eu pedi confirmação, que eu pus à prova, o Senhor aprovou e abençoou. Eu sabia que haveriam lutas, mas o Senhor me prometeu que o Senhor me daria vitória em todas elas. Então ele está dizendo, aplique o teu coração no teu caminho. Põe o teu coração no caminho que você está trilhando para a sua vida. Versículo 8 agora. Subi o monte, trazei madeira. Olha só. Então quer dizer que subir ao monte demanda o que? Esforço. Vai exigir de nós sacrifício. Vai exigir de nós um empenho da nossa parte. E ele está dizendo aqui, suba ao monte para trazer madeira. Madeira é elemento de construção. No passado, né, as pessoas usavam muito madeira para construir. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, em muitos estados lá na região, tem muita casa que é construída com madeira. Já viram isso? Não? Quem assiste lá o Home Health, os irmãos à obra, né? Não é verdade? Quem já assistiu? Deixa eu ver. Bastante gente.
A maioria lá é tudo feito com madeira. Madeira. Então, madeira, que a Bíblia está dizendo aqui, é elemento de construção. Então, que você suba ao monte, você vá a Deus, a presença dEle, né? E se esforce para trazer o elemento, para buscar o elemento que é necessário para que a sua casa se construa, que ela vá para frente. O seu projeto seja abençoado por Deus e dê certo. Muitos projetos param, muitos projetos essa pessoa desiste, e dentre eles até uma família. Dentre eles um projeto profissional, até às vezes algo que Deus colocou no coração da pessoa, mas ela não soube buscar o elemento. Vou dar um exemplo. Digamos que no mês de junho, julho, né? Essa época é o mês do inverno. E tem épocas que o inverno é rigoroso, aquele frio, né? De 5, 6 graus abaixo de zero. Mas aí eu tenho no meu coração de montar uma sorveteria. Eu vou montar uma sorveteria, vou abrir uma sorveteria. Aí eu faço lá, pego dinheiro no banco e faço isso, compro maquinário, contrato a pessoa, faço logo da empresa, não sei o que, monto CNPJ e tal, e tal. Aí chego em pleno inverno, eu abro a minha sorveteria. Eu vou conseguir crescer? Aí eu vou dizer assim, esse negócio de sorveteria não dá dinheiro. Se eu não tiver, né, a sabedoria, o elemento, por exemplo, da sabedoria, eu vou quebrar, vou dizer assim, olha, esse negócio não dá certo, isso aí não é de Deus, isso aí não funciona, mas funciona. Mas às vezes, no tempo, do modo certo. Tem muita gente que fala, pastor, eu até peguei lá uma rescisão, por exemplo, um dinheirinho que estava guardado lá, e eu investi num sonho que eu tinha, mas eu me frustrei. Ao invés de eu conseguir pelo menos, né, daquilo me manter, né, gerar um lucro, mínimo que seja, pelo contrário, aquilo foi a pior besteira que eu fiz na minha vida. Aquilo foi uma enrascada. Mas irmão, talvez faltou o elemento da sabedoria. Faltou o elemento. Faltou ânimo para a pessoa. Faltou para a pessoa o entendimento do que se fazer. Eu falei do cidadão lá que abriu o Lava Rápido. Eu ia lavar o carro com ele lá, todo sábado. Aí eu comecei a observar o comportamento dele. Ele chegava, abria, aí gerava um dinheirinho lá, iria lá, rapava todo o dinheiro, botava no bolso, entrava no carro dele, ó, saía para beber cerveja, saía com a mulherada. Voltava, pegava mais um dinheirinho, ó, saía. Fora o que ele mesmo disse, que o outro que veio comprar o Lava Rápido, ele falou, fora que tinha muita gente que não era de confiança, e pegava uma parte também. Aí ele falou, pastor, ora por mim aí, pastor, ora por mim aí. Eu falei, por quê? Esse negócio de Lava Rápido não dá dinheiro não, pastor. Não dá dinheiro não. Eu falei, não dá dinheiro não, toda hora você vem pegar dinheiro aí. Como é que não dá dinheiro? Dá dinheiro não, pastor, porque a gente luta, não consegue, não sei o que e tal, e os funcionários pegam as coisas da gente, não sei o que. Eu falo, olha, né? Como que não dá? E veio o outro, crente, comprou dele, ficou ali, como diz o outro, é pé de boi, né? Não saiu, não tirou o pé do lugar, né? Era uma pessoa zelosa, prestava atenção se estava tudo limpinho, se o horário estava sendo honrado, né, pessoal? Né? Se a palavra que foi dada foi cumprida e tal. E foi crescendo. Comprou outro Lava Rápido próximo dali, tinha 2. O que tinha sabedoria, manteve, cresceu naquele primeiro e conseguiu mais um. E o que não tinha, pessoal? Até o que tinha perdeu. E aí ele disse, não dá dinheiro. Eu falei assim, olha, dá. Mas está faltando um elemento para você edificar a sua vida. Sabedoria. Está faltando, né, no caso, você ser uma pessoa equilibrada. Que se você mais gasta do que arrecada, é falência na certa, né? Falência na certa. Então aqui o Senhor Deus diz, suba ao monte, traga madeira, busque de Deus o que está lhe faltando.
pastor, eu ando muito desanimado. Então, o que está desanimado, o que está encostando, né, pedindo para o mundo terminar em barranco para morrer encostado, esse aí, na hora que surgiu, ou essa, né, na hora que surgir, vamos dizer assim, uma notícia de que aonde ele trabalha vão demitir, ele já fica atribulado. Meu Deus, e agora? Agora essa eu vou. Não, Deus, está faltando ânimo. Está faltando ânimo, Deus. Quando Deus veio a Gideão, ele falou assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. E eu sempre falo, ninguém dispensa um varão valoroso. Ninguém. Ou então, sempre para o varão valoroso, ou para a varoa valorosa, vai ter sempre uma porta aberta. Pode ter certeza. Mas se nós não nos esforçarmos e buscarmos de Deus, o que nós vimos lá Jesus falando? Quando você for construir uma torre, você deve fazer o que, pessoal? Calcular. Você deve dizer: vou até o fim, vou melhorar, vou tirar o que tem que ser tirado, vou acrescentar o que tem que ser acrescentado, porque senão não adianta, irmão. Senão, repito, vamos ser colecionadores de projetos inacabados, em tudo. A mulher samaritana é um exemplo, lá no poço de Jacó. Ela colecionou 5 fracassos na vida conjugal, ela casou 5 vezes. Não foi que Jesus falou para ela? Tiveste 5 maridos, e esse que está contigo não é teu. Então ela ia para o 6º relacionamento fracassado. Mas quando ela falou: dá-me de beber da água da vida, Jesus falou: vai chamar o teu marido. Ela foi verdadeira. Ela podia ter mentido para Jesus, né? Jesus falou assim: você disse a verdade, você teve 5 e esse que está contigo não é teu. Ela bebeu da água da vida. Eu creio que o que estava faltando para ela, Deus colocou na vida dela. Então tem muita gente dando cabeçada, colecionando projetos inacabados, insucessos, e não está entendendo o que Jesus está dizendo aqui. Parando para dizer: Senhor, está faltando o quê? Será que o Senhor não me ama? Será que está todo mundo conspirando contra mim? Sendo que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem, ou tudo conspira a favor daqueles que temem a Deus. Se eu não observo a palavra, eu não estou temendo a Deus. Então Jesus está dizendo: calcule, pare para ver, para a sua obra não parar ou não terminar, né? Não ficar pela metade. Veja, está faltando cimento, está faltando areia, está faltando pedra, né? Qual é o elemento que está faltando, né? E diz aqui: subiu ao monte, trazei madeira e edificai a casa, né? Para que a casa se edifique, ela se termine, e dela me agradarei. Então a edificação da casa agrada a Deus. Deus não se agrada que você pare pela metade, mas Deus se agrada quando você edifica, quando você termina, quando você conclui os seus projetos. Deus fica feliz, e a gente fica feliz também, não é verdade? Quando você conclui alguma coisa: pastor, eu comecei a fazer um curso, terminei. Você recebe lá o certificado. Você fica orgulhoso, não fica? Fica até assim, né? Você até cresce. Por quê? Porque você falou assim: olha, eu consegui, eu comecei, terminei, eu tenho honrado aquilo que eu tenho começado. Meu irmão, Deus também se orgulha de você. Deus fica feliz, Deus se alegra de você. Ele diz: e dela me agradarei e serei o quê? Glorificado. Muitos vão dizer glória a Deus. Olha que maravilha, que exemplo de pessoa, que referência. Às vezes você vê aquela pessoa que o casal vem falar assim: pastor, eu quero aqui pedir a oração para o senhor pelo nosso casamento. Quantos anos de casado? 60 anos de casado. 60 anos, 50. Mas qual é o segredo
de tanta, né, dessa vitalidade no casamento? Olha, é parceria. Você vai ver que tem sempre o elemento principal. São muitas coisas que fazem ele se manter, mas tem aquele elemento principal. Pastor, é paciência, é parceria e tal. Não é verdade? Por exemplo, a pessoa fala: pastor, eu quero testemunhar que eu comecei um curso e terminei e concluí, graças a Deus. Mas o que você diz que foi o elemento principal? Foi perseverança, pastor. Que muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes o desânimo bateu. Na fé é a mesma coisa. Na vida com Deus, mesma coisa. Muitas vezes o desânimo vem, ó, bate a porta. Bate ou não bate? Bate a porta. Mas se não houver perseverança, você para pela metade. Então aqui diz: e serei glorificado. É para a glória de Deus, meu irmão. Não pensa que só a bênção que você vai realizar, vai alcançar, é só para satisfazer o seu ego, né? Dizer assim: olha, eu consegui, ganhei, alcancei, né? Terminei. Não, é para a glória de quem? Deus vai ser glorificado no teu sucesso. Deus vai ser glorificado. Então, quando você fizer alguma coisa e você pensar em desistir, fala assim: olha, Deus não vai se agradar que eu desista, e Deus não vai ser glorificado, Deus não vai ficar feliz comigo, e Deus não vai ser glorificado. Dependendo das coisas que eu fizer, Deus, o nome do Senhor vai ser envergonhado, irmão. Olha que responsabilidade. É ou não é verdade? Que responsabilidade. E no final diz: serei glorificado, diz quem? O Senhor. Então, voltando: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o coração aos vossos, põe o teu coração. Suba ao monte, se esforce, traga madeira, traga elementos da construção, ore a Deus, busque de Deus o que você precisa para avançar, para construir. E dela, subir ao monte, trazer madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o... Vamos voltar para Lucas 14, 28. Olha, veja só o que o Senhor Deus diz aqui. Veja só, no versículo 28, para nós terminarmos. Jesus aqui falando para nós: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, fazer uma construção, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Pastor, eu não tenho com o que continuar, não tenho com o que passar daqui para frente. Então peça a Deus agora, na oração: Deus, o Senhor diz que o Senhor não se agrada daqueles que olham para trás, o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem, que quando nós edificamos a casa, o Senhor é glorificado, o Senhor se agrada. Quer dizer então que quando o projeto é inacabado, o Senhor não se alegra e não vai ser glorificado também. Então ele diz no 29: para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que virem comecem a escarnecer dele, né? Dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Diga: Deus me livre. Você quer que Deus livre mesmo? Então vamos subir no monte agora, vamos trazer madeira, vamos edificar a casa, para que Deus se agrade, para que Deus seja glorificado, ou não? Ou vamos, como diz lá na roça, vamos largar a mão? Não, né? Tem gente que fala assim: larguei mão, pastor. Larga a mão não. Fala para o irmão: larga a mão não, irmão. Suba no monte, traga madeira e vamos construir a nossa casa no nome de Jesus.